Rede Mulher. Tudo o que você quer. Que bom estar começando mais um Saúde Feminina aqui na sua Rede Mulher de Televisão, Rede Família e também no site www.arcauniversal.com. Você sabe que no Arca Universal os nossos programas ficam arquivados, por um tempão, tem um montão de programas lá para você. Você vai lá, clica naquele item Arca Mídia que está na capa do site, aparece um monte de programas da Record e da Rede Mulher e tem o Saúde Feminina lá também com um montão de temas. Mas no meu site você também encontra programas para assistir. Os 5 últimos programas Saúde Feminina ficam arquivados no meu site www.isabel com S Vasconcelos com 2 L's.com.br. E lá também você pode checar a programação para a semana inteirinha, para frente, com fotos dos doutores, tudo que você tem direito, e se programar para não perder aquele tema que é importante, particularmente importante para você, né? Bom, hoje é sexta-feira, 8 de abril, e como é sexta-feira, nosso tema é daqueles mais levinhos, né? Para preparar o nosso fim de semana. Então hoje nós vamos falar aqui para você sobre os novos cosméticos ou cosmecêuticos, como muita gente está chamando. Porque você se lembra que antigamente cosmético era enfeite, né? Não tinha realmente, assim, uma ação efetiva sobre a nossa pele, assim, como tem hoje. Aí começaram a aparecer, assim, ácido retinóico, ácido glicólico, faz uns 10, 15 anos, nem sei. E, de repente, surgiram um monte de substâncias, de princípios ativos, mas um montão mesmo, com nomes complicadíssimos, argireline, demai, e você fica perdida, né? Sem saber o que cada coisa faz e como faz na sua pele. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, tá bom? Fica ligada aí, olha, mas antes de apresentar os nossos convidados, aliás, nossas convidadas, porque hoje aqui, Clube da Luluzinha, só tem mulher. Antes de apresentá-las, vamos ver um indicador de saúde, né, Dedinho? Formulações cosméticas personalizadas garantem resultados surpreendentes. Prefira sempre a qualidade e a inovação dos princípios ativos Galena. Bom, para conversar com você sobre os novos cosméticos, o que eles são e como eles agem, estou recebendo hoje mais uma vez com muita alegria a doutora Lígia Cogos, que é dermatologista, e a Kélia Rezende, que é farmacêutica, né? E eu quero mandar um beijo enorme para duas pessoas não, um monte de pessoas, mas para 2 endereços, digamos assim. O meu primeiro beijo vai para Ione Vertolozzi, que é a mãe do Fábio, que tá aqui no estúdio, que é a minha telespectadora. Beijo pra você, Ione. E outro, vai pro pessoal da Galena, que me mandou esse presente aqui pelo Dia do Jornalista, que é uma bonequinha maravilhosa, tá vendo? Lindinha. E é feita pelas crianças ainda, Uma beleza de bonequinha, ainda tem um trabalho social por trás da boneca. Então, hoje a boneca também participa do programa, né? E também participam do programa hoje as estudantes Cíntia Paravente e Noemi Uehara, que são estudantes de odontologia da Unisa. Bom, doutora Lígia, é verdade isso que eu falei? Antigamente cosmético era só enfeite mesmo? Na verdade, os dermatologistas já formulavam os cremes com princípios ativos poderosos há mais de 20 anos atrás. O que acontece é que o que era um privilégio das pessoas que iam aos dermatologistas, hoje cada vez está mais acessível para o público em geral, que compra um cosmético numa perfumaria, até num supermercado. Porque cada vez mais a indústria cosmética tem a assessoria dos dermatologistas. Graças a Deus, né? E os princípios ativos, realmente, os que podem ser disponibilizados para todo mundo, estão sendo colocados. Então, nós temos cremes hoje com vitamina C em altas doses, ácido glicólico, os tensores que dão aquele efeito Cinderela, a neurocosmética, agora um caminho inusitado que permite que a pele fique descansada e feliz, como se fala, né? Realmente você tem razão.
Isabel. É uma revolução, não é? Uma revolução. Agora, andar nesse caminho aí só com a assessoria do dermatologista, porque a gente sozinha não consegue, né? Ou consegue, Kélia? Consegue ir na farmácia, olhar o rótulo, descobrir o que tem no produto. Será que consegue? Não, com certeza o ideal é a assessoria do dermatologista. É claro que as pessoas vão conhecendo um pouco mais os produtos. O próprio dermatologista muitas vezes faz o papel de orientar o paciente de forma que ele conheça alguma coisa um pouco melhor, mas o ideal é a assessoria do dermatologista. Porque quando a gente tem a assessoria do dermatologista, ele vai verificar a nossa pele, a condição da pele naquele momento, não é? E prescrever alguma coisa exatamente adequada para a pele da pessoa naquele momento. Uma pessoa mais jovem vai poder utilizar um tipo de cosmético ou de cosmecêutico, como a gente está dizendo hoje. Uma pessoa que já está com uma idade pouco avançada tem alguma coisa mais específica que vai tratar melhor. E com certeza, somente o dermatologista tem possibilidade de avaliar todo esse quadro, que é bastante complexo, e escolher um produto adequado para aquela pessoa. Agora, tem uma coisa que a doutora Lígia já falou aqui nesse programa, que eu vou pedir para ela repetir, que é uma coisa legal e importante, porque hoje o dermatologista também está ao alcance de todo mundo, né, doutora? Exatamente, isso é muito importante e você sempre frisou isso, que é muito bom. Dermatologista não é algo de luxo para elite, uma coisa inacessível. É bom termos em mente que o Brasil é o lugar dos melhores dermatologistas do mundo, porque nós aqui sabemos lidar com as peles difíceis, morenas, num clima que é sol o tempo inteiro, que é imprevisível. E os dermatologistas de todo o Brasil, da rede pública de saúde, dos serviços de saúde, dos hospitais, dos convênios médicos, dos postos de saúde, estão todos muito bem formados e aptos a receitar, sim, uma consulta simples, orientar as mulheres, os homens também, que desejarem. Mas realmente há essa vantagem. Hoje em dia a própria mídia tratou de divulgar muito a utilidade de determinados produtos e há produtos que as pessoas, mesmo sem consultar um dermatologista, podem, baseadas nos programas da Isabel, nas revistas especializadas, até comprarem alguma coisa boa para sua pele. Muitas pessoas já sabem até como usar um creme com vitamina C, por exemplo, ou com um ácido glicólico suave. Essa vantagem é cada vez mais difundida, tudo para todos, essa é a filosofia. Isso é muito bom, você poder ir na saúde pública e ter lá um dermatologista que vai ajudar você a cuidar da sua pele, porque precisa parar de pensar que estética não é saúde, porque estética é saúde. Não é? Sim, até antigamente se pensava, por exemplo, que a acne era alguma coisa que até os rapazes eram encorajados a não tratarem, para deixarem para quando fossem mais velhos, ou a tratar acne simplesmente com limpezas de pele feitas por leigo. Hoje em dia, a mídia é responsável por essa divulgação. Todos sabem que problemas de pele são tratados pelos dermatologistas e com facilidade. É muito fácil chegar a um dermatologista. Agora, Kélia, eu quero que você explique aí para nossa amiga de casa o que é esse negócio de neurocosmético. O que quer dizer isso? Bom, neurocosmético é um termo novo que vem trazer a explicação dele, a ideal explicação dele é: conhecemos substâncias que nós mesmos produzimos, que o organismo produz, que são chamados de neurotransmissores ou hormônios. Muitos deles são hormônios. E o papel desses neurotransmissores na pele, na beleza da pele, começou a ser desvendado. Então, hoje existem pesquisas mostrando como é que as endorfinas, por exemplo, agem na nossa pele, deixando a pele mais bonita, mais calma, descansada e feliz, como a doutora Lígia bem lembrou. E o que a neurocosmética faz? Trazer esse conceito, mimetizando a ação desses neurotransmissores, ou seja, trazendo substâncias que não são hormônios, mas que agem na pele, que são capazes de estimular aqueles receptores da mesma forma que os neurotransmissores. Então, eles não trazem efeitos colaterais, mas agregam todos os benefícios que os neurotransmissores trariam. Daí vem o termo neurocosmética, a utilização de um produto, de uma substância que foi estudada, conhecida e comprovada como efeitos benéficos para a pele, trazendo a pele muito mais bonita,
aplicado a um cosmético, a um cosmecêutico. Que coisa maravilhosa, quer dizer, equivale a ganhar na loteria, fazer uma noite de amor bem feita. Exatamente. Qualquer coisa que ia fazer você ficar assim com uma pele resplandecente, né, de alegria, você tem com o creme. Sim, é a cosmética da felicidade e do relaxamento, do bem-estar, né? Existem substâncias como o Happy Belly, que você lembrou, que é uma substância que traz a felicidade para a pele, o descanso, a calma para a pele, e substâncias capazes de conseguir até diminuir o estresse da pele. Porque quando a gente está estressado, vivendo nesse mundo que a gente vive hoje, a nossa pele também sente esses efeitos. E existem hoje substâncias capazes de modular esse efeito, não deixando que o estresse prejudique a nossa pele, como é o caso de um produto chamado ACS Anti-Cytostressor, que faz justamente isso. Modula a produção de todas essas substâncias que a gente está produzindo em função das agressões que a gente tem, de forma que elas sejam produzidas de maneira normal e tenham uma pele muito mais bonita, muito mais saudável, descansada e relaxada, né? Maravilha. Agora, para juntar tudo isso é uma complicação, né, doutora? Porque tem um que faz esse efeito da felicidade na pele, o outro tensiona, quer dizer, estica. E como é que a gente usa tudo ao mesmo tempo? O que acontece, a beleza é multidisciplinar. A beleza normalmente não é resultado de uma coisa só, são vários fatores. Quem de vocês já não percebeu com uma noite bem dormida, uma semana de dieta, voltando de férias, usando filtro solar, tomando sol mais com filtro, vocês notam em si próprias os efeitos benéficos que isso causou à beleza de vocês. Não importa a idade, não importa o nível social, todos já tiveram oportunidade de observar isso. O que se deve fazer para cada pele é juntar os princípios ativos que alguém precisa mais, dependendo da fase da vida que está se vivendo. Eu, por exemplo, gosto de juntar, vamos supor, uma mulher de 40 anos, nós não gostamos de falar em idade, inclusive, mas para exemplificar, uma mulher de 40 anos hoje em dia equivale a uma de 28, de 30 anos atrás. É uma mulher no auge da sua beleza, no auge, às vezes, da sua profissão. Se ela não trabalha fora, ela está realizada dentro do lar ou com a sua família. É uma mulher que vive uma época plena da sua vida. O que ela precisa? Filtro solar, antagonizar o desgaste que inexoravelmente todas nós sofremos no dia a dia, pela poluição ambiental, pelo ritmo de vida, quem mora nas grandes cidades. Então, antagonizar esse desgaste, por exemplo, com antirradicais livres, com vitamina C. A neurocosmética pode ajudar, mesmo que ela não tenha as horas de sono adequadas, ou ela fume, ou ela conviva com fumantes. Pode devolver, ainda que parcialmente, uma parte desse vício perdido. Se ela tem uma pele que não está tão refinada, junte-se a isso um ácido. Pode ser um ácido suave, que não precisa nem da proteção solar muito rígida. Hormônios podem ser juntados, se for o caso, se ela está numa fase de oscilação hormonal. Tudo isso pode ser juntado num potinho só. Essa é a vantagem, sem muito trabalho. Que maravilha, né? Dermatologia hoje em dia é o que há mesmo. Bom, ó, já estão me mandando embora, mas eu vou voltar. Eu só vou, você sabe, né, ó, para aquele intervalinho. Mas a gente volta já já aqui pela Rede Mulher e Rede Família. Até já. Assista hoje. Descubra os segredos dos grandes empresários. Como investir e aumentar o faturamento de seu negócio. Conheça mais sobre o mundo das finanças e como administrar no Economia e Negócios com Fátima Turci. Entrevistas com homens e mulheres de sucesso, executivos, acadêmicos que desvendarão todos os segredos e mistérios do bom administrador. Aqui na Rede Mulher, tudo o que você quer. Bom, você já sabe, né, que só amanhã, a partir das 7 da manhã, tem a maior venda da história das Casas Bahia, né? Agora que você ainda não sabe que só amanhã você compra móveis com 2 anos pra pagar sem juros. É mais uma razão pra você não perder a maior venda da história. São camas, cozinhas, conjuntos topados, guarda-roupas com 24 meses sem juros pra pagar. Ó, vou repetir, hein? Só amanhã, na
maior venda da história, você compra móveis com 2 anos pra pagar sem juros. É imperdível, né, minha gente? A maior venda da história não tem todo dia, não. É só neste sábado, a partir das 7 da manhã, aqui nas Casas Bahia, viu? Para falar do design Volkswagen, trouxemos outro exemplo de design. Um Volkswagen tem design perfeito. A Louise tem design perfeito. No Volkswagen, você pode fazer um test drive, mas se tentar fazer um test drive na Louise, vai apanhar de segurança. Está de volta a edição exclusiva para você de São Paulo. Carros completos com até 50% de descontos nos equipamentos de série. Fox SP 1.6 a partir de 36.990. Gol Power SP 1.8 a partir de 33.990. Para que usar alvejante com cloro? O novo Ace com alvejante inteligente alcança o branco perfeito sem o risco de amarelar o tecido. Mas isso causou uma revolução. Quem usa alvejante com cloro não está acreditando. E quem escolheu Ace saiu em sua defesa. Será um caos total? Será a guerra das donas de casa? O branco de Ace vai marcar sua vida. À frente da minha empresa, eu descobri um importante segredo para o sucesso de meus negócios. A qualidade de vida dos meus funcionários aumenta a produtividade. Por isso, eu entreguei a saúde da minha empresa para a Life Empresarial Saúde, que possui uma ampla rede de hospitais e clínicas com uma cobertura total para a minha equipe. Hoje, trabalhamos tranquilos, pois nossa saúde está garantida. Cuide você também da saúde da sua empresa. Tem a Life Empresarial Saúde. Qualidade e vida para a sua empresa. A seguir, fique bem informado nos acontecimentos do Brasil e do mundo. As principais notícias do dia em um jornal de opinião. Uma equipe de jornalistas ligados em todos os acontecimentos. Adriana de Castro conduz um jornal inteligente e dinâmico, com matérias voltadas ao público feminino. Jornal da Rede Mulher, conteúdo e informação. Aqui na Rede Mulher, tudo o que você quer. Oi, minha amiga, seu programa Saúde Feminina, hoje conversando sobre os novos cosméticos ou cosmecêuticos, como você preferir, né? E como é que eles agem na sua pele e tudo isso. E essa conversa está uma delícia mesmo, ainda mais para uma sexta-feira, né? Aliás, hoje é sexta-feira, dia 8 de abril de 2005. E eu tenho que te contar que no dia 8 de abril, em 1886, nasceu Margaret Ayer Barnes. Ela foi uma respeitada novelista e escrevia sobre as mulheres que tinham que escolher entre o seu papel social tradicional de esposas e mães e donas de casa e os novos papéis propostos pelo feminismo. Suas obras enfocaram temas com surpreendente honestidade, temas como divórcio, adultério e problemas com as crianças. Margaret ganhou um prêmio Pulitzer em 1930 e morreu em 1967 aos 81 anos de idade, ela que nascera, como eu já disse, em 8 de abril de 1886. Bom, sexta-feira você sabe que é dia de divulgar livro aqui nesse programa, né? E eu vou te indicar assim, o que eu acho que você devia estar lendo também, né? Nesse fim de semana, por exemplo, este romance aqui, G, que é de John Berger, que é um romance premiado, é um autor premiado, o John Berger, né? Esse livro é bem legal, é uma reflexão sobre a sexualidade. É um romance, é uma história muito bonita, que se passa lá no outro século, né? Mas você vai gostar de ler o John Berger, que é um autor muito bom e é da Editora Rocco. E também da Editora Rocco, essa semana tem um livrinho aqui, eu digo livrinho porque ele é pequenininho, viu? Mas é um livraço, porque é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Olha, chama Como Me Tornei Estúpido. Esse livro é genial. Eu peguei para ler e não consegui parar. Eu fui até o fim, porque você não consegue. E é uma aula mesmo. É Como Me Tornei Estúpido. É uma obra maravilhosa da Editora Rocco. E o autor é um rapaz de 30 anos, ele é francês. Então, assim, a gente lê o nome dele e pensa Martin Page, porque a gente está muito influenciado pela cultura americana, né? Mas deve ser Martin Page.
saber, né? Porque ele é francês, ele só tem 30 anos, mas promete muita coisa. É um autor sensacional, então não perca o Como Me Tornei Estúpido, da editora Rocco. E hoje eu tenho que falar também para você do meu livro, que é O Sexo Sem Vergonha, que eu estarei lançando agora, na próxima segunda-feira, dia 11, agora, lá na FENAC da Avenida Paulista. E como sempre, você sabe que as nossas iniciativas aqui no Saúde Feminina, principalmente as comemorativas, né? Principalmente as comemorativas, tem o prestígio dos vinhos Salton, né? Então, se você for lá ganhar um autógrafo meu, que vai me deixar muito honrada, você vai tomar, vai saborear também um brute da Salton, que sempre nos acompanha nas nossas comemorações. Então, não perca, 19 horas na FENAC da Avenida Paulista, segunda-feira, o lançamento do meu livro com brute da Salton, tá bom? Dedinho, hora de ver mais um indicador de saúde. Medicamentos genéricos podem nem sempre ser iguais. Quando comprar, exija a qualidade de um fabricante responsável e tradicional. Prefira genéricos Novartis, mais que acessíveis, confiáveis. Doutora Lígia Cogos, dermatologista, Kélia Rezende, farmacêutica. A Kélia é mestre em tecnologia farmacêutica em sistemas biomédicos para veiculação de fármacos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, né? E as estudantes de odontologia, Cíntia Paravente e Noêmia Uerrara, são os nossos convidados de hoje aqui. E hoje tem também a bonequinha da Galena. Olha, mostra ela de novo, que ela é tão bonitinha que eu já tô apaixonada. Então, um beijo pra Silvia, pra Márcia, né? Pra todo o pessoal da Galena que me mandou essa belezinha de boneca, vai ficar carinhosamente lá no meu camarim. Já combinei até com a minha companheira de camarim, que é a Fátima Turci, que nós vamos ficar com essa bonequinha lá no camarim, viu, que é pra fazer companhia pra gente. Bom, eu quero saber da Cíntia e da Noemi, né, se elas têm alguma pergunta aqui para as nossas doutoras. Então, eu tenho sim, são sobre os protetores solares. Eu queria saber se assim, o fator, o dermatologista mesmo, que ele vai indicar, e se o uso diário deles resseca ou não a pele. Cíntia. Não, realmente é bom ver moças tão jovens, tão bonitas, interessadas nisso. Os filtros solares são o primeiro produto de beleza que alguém deva ter no seu arsenal, principalmente alguém tão jovem, tão bonita como você, cuja maior preocupação deve ser simplesmente a prevenção, para que você continue bonita assim pelos próximos 100 anos, sem se preocupar. E o filtro solar, normalmente a Organização Mundial de Saúde recomenda um filtro fator 15, pelo menos, para as grandes exposições solares, para a situação de praia, piscina. No dia a dia, para quem estuda, trabalha, não está tão exposta, o ideal seria usar um hidratante com um fator entre 8 e 15 para o rosto. E normalmente peles jovens não se dão bem com produtos muito gordurosos. Os filtros não ressecam, ao contrário. Às vezes o grande problema dos filtros é quando são produtos mais consistentes. O ideal para alguém como você será usar um filtro solar numa loção cremosa hidratante, que poderá ser oil free, se você às vezes sente a pele um pouco mais oleosa no centro, mas fique tranquila, existem hoje em dia muitos hidratantes leves, próprios para jovens e que podem ser usados antes da maquilagem, deixando a maquilagem mais bonita ainda, mais duradoura, e isso já será uma grande coisa. Vale a pena frisar, alguém muito jovem, o que deve usar? Pelo menos um hidratante com filtro solar e limpar bem a pele para que não tenha cravos nem espinhas. Tá vendo? E já é um ótimo começo, né? Já tá protegida a pele. Bom, eu vou querer a pergunta da nossa outra estudante, mas antes eu quero ver mais um indicador de saúde. Roda, dedinho. A tecnologia LG você conhece, agora também em cosméticos. Maquiagem Lacvert, sofisticação e extra qualidade da matéria-prima à embalagem. Hipoalergênica e com filtro solar. Lacvert, o melhor em maquiagem.
Bom, é hora da pergunta da nossa estudante. Oi, eu queria saber sobre os neurocosméticos, se tem alguma indicação na faixa de idade, se jovens podem usar ou seria só mais adultos de mais idade? Quem responde? Na verdade, poderia ser usado sim, apesar de que não é tanta a preocupação para o pessoal que está nessa faixa tão jovem, na faixa dos 18 aos 30 anos. Agora, é claro que existem os fatores de estresse ambiental, a poluição, o cigarro, a convivência, então não fará mal se uma jovem como você usar um hidratante que tenha algum desses ativos da neurocosmética. Mas o mais importante para alguém como você seria a proteção solar, a limpeza é muito importante, adstringentes que limpem bem para evitar cravos e espinhas. A vitamina C seria uma ótima opção que pega todas as faixas etárias, tanto em prevenção do desgaste, como já da diminuição de cravos, de oleosidade excessiva. Vitamina C, filtro solar e limpeza. Agora, esses neurocosméticos que são muito novos, né, Kélia? Muito novos. Eles são do final do ano passado. O lançamento deles foi dezembro, concomitante Brasil e Europa, dezembro do ano passado. Então, eles estão começando a aparecerem no universo da dermatologia. São novíssimos. E ainda tem caminho a percorrer? Ainda tem mais coisa a conquistar por aí nessa área? Sim. A área dermatológica, a área dermocosmética, como a gente às vezes fala, é uma área extremamente rica e que a cada dia vai trazer novas coisas. Da onde a gente menos espera, a gente encontra uma substância, uma molécula que tem uma capacidade de aplicação em dermatologia incrível, como é o caso de uma molécula chamada antarticine. Ele é uma glicoproteína extraída de uma bactéria, que a gente pensa às vezes que bactéria só faz coisas ruins. Não, tem muitas que ajudam a gente a estar mais bonita, né? É uma bactéria da Antártica. Lá nas geleiras foi encontrada essa substância que, Isabel, protege a pele, principalmente do frio excessivo. Então, no inverno, ele é um hidratante fantástico. Ele é a principal opção hoje para os dermatologistas para um hidratante focado para o inverno, que é uma coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás. E, além disso, no verão, ele também tem uma proteção incrível contra a salinidade. Por quê? Essa bactéria ela vive no mar, num meio com muito sal. E ela precisa se desenvolver, precisa se proteger. Ela desenvolveu essa molécula. Aplicada na nossa pele, nos protege do banho de mar. Pode ser utilizado junto com os filtros solares para melhorar ainda mais essa ação. Então, é incrível, né, doutora? Meninas, mais algum comentário, pergunta para as doutoras? Tá tudo bem? Então tá bom. Bom, eu quero agradecer muito a presença da doutora Lígia Cogos, dermatologista. Quase que ela não vem hoje. Mas aí eu fiquei tão brava. Eu falei, eu quero a doutora Lígia, eu gosto da doutora Lígia. Ela veio, deixou o almoço lá em Campos do Jordão. Muito obrigada, viu, doutora? Da Kélia Rezende, farmacêutica, e das estudantes de odontologia da Unisa, Cíntia Paravente e Noemi Uerrara, desejar a você um super fim de semana com muitos livros, viu? Que livro faz bem, ó, pra saúde mental. E lembrar você que no dia 11, segunda-feira, nós vamos conversar aqui sobre a famosa dor nas costas. E você não pode perder. Um beijo e fique agora com a Adriana de Castro e o Jornal da Rede Mulher. Rede